Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje vamos iniciar mais uma aula do nosso curso de Máquinas Elétricas para o curso técnico de Mecatrônica. Nosso objetivo hoje é discutir o princípio de funcionamento da máquina síncrona. Nesta aula nós iremos discutir, pessoal, o conceito de um gerador de tensão alternada elementar. Depois vamos discutir o funcionamento da máquina síncrona como gerador e como motor. Vamos nessa! Ok, discutindo aqui, pessoal, o nosso gerador aí de corrente alternada elementar, vamos considerar o seguinte experimento, tá? Considere aí que nós temos um sistema aqui, constituído de uma espira, de um fio condutor, e os dois terminais desta espira, né, eles são disponibilizados externamente por meio de anéis coletores e escovas. Da mesma forma que a gente faz com a máquina de indução de rotor bobinado ou da mesma forma que nós fazemos com o rotor da nossa máquina síncrona, né? Legal. Imagine que existe um campo magnético externo que está sendo gerado, um campo magnético B, ok? E esse campo magnético ele é gerado por uma fonte externa. Poderia ser um ímã, poderia ser uma bobina, um eletroímã, né? Que estaria gerando ali uma distribuição de campo magnético. Perfeito. E nós teremos uma fonte mecânica, um aparato mecânico, que vai fazer com que essa espira ela entre em rotação. Então, ela vai entrar em rotação com uma velocidade angular ômega. Tá? E se a gente olhasse para essa espira de frente, o que nós veríamos seria algo muito similar ao que nós estamos vendo aqui. Né? A posição da espira ela vai mudando ao longo do tempo, visto que ela está girando. Muito legal, né? O que a gente nota, né? Essa espira, ela vai experimentar uma variação de fluxo magnético. Por que nós sabemos isso? Porque, por exemplo, quando a espira ela está aqui na horizontal, né, em relação ao campo, nós sabemos que nenhuma linha de campo atravessa, de fato, a área efetiva da espira. Por outro lado, quando a espira ela está normal ao campo magnético, nós notamos que todas as linhas de campo elas passam dentro dessa espira. Como o fluxo magnético é o número de linhas de campo que estão passando em uma determinada área, como nós temos esse fenômeno de rotação, que é análogo à área da nossa espira estar mudando, nós teremos uma variação de fluxo. É possível demonstrar que esse fluxo, né, que vai circular dentro desta espira, na verdade ele é igual ao produto do módulo do campo magnético, o módulo da área da nossa espira e um cosseno de um ângulo, tá? Que na verdade é o ângulo que o campo magnético e um vetor normal à espira formam. Esse ângulo. Para a gente poder entender isso melhor, né? Quando o ângulo for zero, ou seja, quando a espira estiver nesta primeira posição aqui, o fluxo ele é simplesmente o módulo do B vezes a área. Quando a espira girar 90 graus, ou seja, nós estamos nesta posição, o cosseno de 90 é zero. Então, nós não teremos fluxo magnético. Se a gente plotar o gráfico desta função, nós teremos esse gráfico aqui, ó, que está apresentado nessa cor marrom. Ok? Que é o comportamento do nosso fluxo. O fluxo é máximo, né? Quando a nossa espira, né, as laterais da nossa espira são normais ao campo, e o fluxo é mínimo quando a espira está alinhada ao sentido do campo. Espero que esse conceito tenha ficado claro. Uma vez que nós temos aqui, né, a nossa espira, né, girando numa velocidade ômega, nós podemos definir esse φ como ômega t. Ou seja, à medida que o tempo passa, nós teremos um deslocamento angular na nossa espira. Nós sabemos que pela lei de Faraday, né, uma variação de fluxo gera uma tensão induzida entre os terminais da nossa espira, que vai ser coletada externamente por meio dos anéis coletores da escova, né? Nós não poderíamos pegar simplesmente o terminal da espira e soldar um cabo ali, porque isso ia enrolar de alguma forma no eixo. Né? Então, o mecanismo anel coletor
ele está aqui para evitar este problema aí operacional do nosso sistema, né? Ok. Nós sabemos pela lei de Faraday a tensão induzida é menos o número de espiras vezes a taxa de variação do campo. A gente vai poder perceber que substituindo-se essa expressão aqui dentro, nós chegaremos nesta expressão para a tensão induzida. Então, se a variação de fluxo, o nosso fluxo ele é cossenoidal, a nossa tensão induzida vai ser uma tensão senoidal. Isso acontece, né, se você souber um pouquinho de cálculo diferencial integral, a derivada de uma função cosseno é menos seno. Só que a gente tem esse menos aqui da fórmula, que tornaria, então, essa derivada, né, final como sendo simplesmente seno φ. O n desapareceu, porque, na verdade, nós estamos considerando uma única espira. Então, n é igual a 1. Ele não aparece. Ficaria b constante, a constante, derivada de cosseno φ. Ficaria ômega seno φ, porque o φ é ômega t. Espero que tenha ficado claro essa conta. Mais importante do que entender essa operação aqui da derivada é compreender o significado físico, né? Quando nós estamos aqui no topo da nossa senoide, ou cossenoide, fluxo, a taxa de variação do fluxo ela é menor. Portanto, a tensão induzida é menor. Nessa região, quando o nosso fluxo passa perto de zero, é quando nós temos a maior taxa de variação do fluxo. E é isso que faz a tensão induzida ser maior. Novamente, quando estamos próximo ao pico da forma de onda de fluxo, a derivada é pequena. E à medida que a gente aproxima a zero, novamente, a taxa de variação é grande. Portanto, a tensão induzida é maior. Então, o que você tem que guardar no seu coração é que esta estrutura que nós acabamos de mostrar, ela é um gerador de tensão alternada. Então, nós conseguimos gerar tensão alternada por meio desse aparato. Precisamos de uma fonte de campo magnético, uma espira e uma fonte mecânica para poder girar essa espira. Por exemplo, acoplar isso no eixo de uma bicicleta, você pode acoplar isso numa turbina, seja essa uma turbina eólica, ou uma turbina hidráulica, ou uma turbina a gás, você vai conseguir gerar tensão alternada. Bastante interessante. Agora eu queria chamar a atenção para uma questão bastante sutil aqui. Esse gerador de corrente alternada, né, se a gente agora desenhar o nosso circuito de campo, ou seja, o circuito que vai gerar aquele campo magnético, né, aquela densidade de fluxo B, nós teremos o seguinte: a parte estática da nossa máquina, ou seja, o estator da nossa máquina, ele é responsável por gerar o nosso campo, ou seja, o circuito de campo da nossa máquina, ele está associado ao estator. Já o circuito que gera a tensão alternada é o circuito que vai gerar a tensão de fato, na qual nós daremos um nome a ele de armadura, algo que é bastante similar ao que é feito nas máquinas de corrente contínua. Nós teremos aqui a indução de uma tensão alternada entre esses dois anéis coletores. Então, esse é o princípio de funcionamento básico de uma máquina síncrona. Nós temos corrente alternada, né, no nosso rotor e nós temos corrente contínua no nosso estator. Mas se vocês lembrarem bem da nossa aula anterior, isso aqui é o contrário do que a gente tem numa máquina síncrona, moderna, vamos dizer assim. Na verdade, na máquina síncrona moderna, nós temos um campo magnético, ou seja, uma alimentação em corrente contínua no rotor. Esse circuito gera o campo magnético para a gente. E nós temos o nosso enrolamento de armadura, né, ou seja, as nossas bobinas de estator, que vão induzir uma tensão alternada. Então, qual que era a ideia dessa proposta inicial que nós discutimos, né? A proposta inicial, nós giramos a armadura numa região que tem um campo magnético. Na proposta modificada, nós giramos o campo magnético em uma bobina que está estática. Essa proposta inicial, pessoal, foi a primeira proposta de máquina síncrona. Vocês vão encontrar aí se vocês pesquisarem na literatura. Tá? E essa aqui é uma proposta um pouco mais moderna, tá?
que vai trazer algumas vantagens operacionais. Tá? Então vamos discutir as vantagens. Né? O princípio de funcionamento daquelas duas abordagens é idêntico. Uma variação de fluxo induz tensão. A diferença é que, num caso, o campo está estático e uma espira gira, nós induziremos tensão alternada no rotor. E, no segundo caso, nós geramos um campo, o campo gira e isso induz, né, tensões e correntes alternadas na bobina que está estática. Tá? Ok. Qual que é a grande questão? O enrolamento de armadura, pessoal, esse enrolamento que vai induzir tensão alternada, ele geralmente é mais complexo. Por quê? Porque ele é um enrolamento que vai conduzir toda a corrente que vai alimentar a carga. Então, se a gente quer fazer um gerador de 100 megawatts, o circuito que vai processar esses 100 megawatts é o circuito de armadura. Já o circuito de campo, ele basicamente vai gerar o campo dentro da sua máquina. Então, ele não precisa trabalhar com altas correntes. Basta você trabalhar, por exemplo, com alto número de espiras. Ele está ali para gerar o campo magnético. Mas a potência que vai ser gerada, a conversão eletromecânica, está associada no circuito de armadura, que vai ser o circuito de alta corrente. Outra questão é que é mais fácil a gente fazer um isolamento num circuito CC, que vai trabalhar, por exemplo, em baixa tensão, do que trabalhar no circuito de armadura, que tipicamente é um circuito que vai trabalhar em alta tensão. Então, geradores de corrente alternada, a gente pode ter geradores aí até a faixa de 18 kV, 19 kV, não é nada absurdo, tá? E isso exige uma capacidade de isolação maior. Então, imagine, o enrolamento de armadura, ele tem que ter maior isolamento e ele tem que usar condutores com maior bitola. Ou seja, ele é um enrolamento que tende a ser mais pesado. Se a gente usar esse tipo de enrolamento no rotor, o nosso rotor vai ter uma inércia e um peso muito maior. Portanto, quando a gente olha para essa segunda abordagem, tá, ela é uma abordagem que vai ser mais interessante, porque ela vai reduzir o peso e a inércia do rotor. E, além disso, essas escovas e esses anéis coletores não vão processar elevados valores de corrente, como é o caso da armadura da nossa máquina. Se a máquina é de 100 megawatts, nós teremos uma corrente que equivale a essa potência. Então, nós teremos correntes que podem ser de milhares de amperes no estator dessa máquina, sem problema nenhum. Agora, se a gente tivesse que passar esses milhares de amperes nas escovas e nos anéis coletores, isso começaria a ser uma complexidade adicional no projeto da sua máquina. Ok. Além disso, se a gente pensar numa máquina trifásica, nós precisaríamos de mais anéis coletores disponibilizados no eixo. Por exemplo, numa máquina de rotor bobinado, nós temos 3 anéis coletores. Se você quiser disponibilizar um quarto terminal, por exemplo, se o rotor estivesse ligado em estrela, você precisaria de 4 anéis coletores. Agora, se a gente fazer a alimentação no circuito de campo, a gente precisa só de 2, positivo e negativo. Além disso, como o circuito de campo trabalha com níveis de tensão menores, é mais fácil isolar os anéis coletores do eixo, porque o eixo da máquina também é metálico. Então, imagine se a gente não tiver essa isolação, você poderia encostar no eixo da sua máquina e tomar um choque. Então, todas essas questões fazem com que a segunda abordagem, que seria uma máquina síncrona invertida, se tornasse mais popular. Tá? Então, essa é a abordagem utilizada nas máquinas modernas. Ela é meio que invertida em relação à máquina de corrente contínua. A armadura está no estator, enquanto o campo ele está no rotor da máquina. É muito mais fácil construir máquinas com esta característica. É a tecnologia que vingou. Então, os geradores trifásicos aí, todos utilizam este tipo de tecnologia. Muito bem. Então, essa seria a estrutura que já discutimos na aula anterior. Temos, então, um circuito de estator trifásico, muitas vezes conectado em estrela, e temos um circuito de rotor alimentado em corrente contínua. Esta é a estrutura aí que vingou para as máquinas síncronas modernas. E como que essa máquina funciona como gerador, pessoal? Bem, pensando que essa máquina está funcionando como gerador, a gente vai partir de um pressuposto que existe uma fonte mecânica.
Então, existe alguma coisa que coloca o nosso gerador em movimento, em rotação. Exemplos, por exemplo, em uma usina hidrelétrica, nós teremos uma turbina hidráulica que está acoplada ao eixo do nosso gerador e que vai provocar a rotação do nosso gerador. Numa turbina eólica, análogo, nós temos uma turbina eólica que vai ser acoplada com a nossa máquina elétrica, de forma que essa rotação da turbina eólica é transmitida para o gerador. Então, a gente tem uma fonte de potência mecânica. Ok. No caso da hidrelétrica, de onde isso vem? Energia potencial gravitacional. Basicamente, temos um fluido, né, que está deslocando aqui. E essa energia que está armazenada, essa movimentação do fluido, no caso água, vai gerar a rotação da turbina. Nesse caso, é a própria movimentação das correntes de ar, o vento, que vai provocar a rotação dessa turbina. Espero que tenha ficado claro. Ok. Independente se é uma máquina síncrona de ímãs permanentes ou uma máquina síncrona com bobina de campo, a partir do momento que nós alimentamos o rotor da nossa máquina com corrente contínua, nós podemos pensar que o rotor daquela máquina ele tem um comportamento muito similar a um ímã. Tá? Aqui nós vamos analisar uma máquina de 2 polos, perfeito? Então é uma máquina que tem ali uma bobina por fase ali no nosso estator, né? Elas estão defasadas 120 graus no espaço. E nós temos o nosso rotor, que é representado por apenas 2 polos, um polo norte e um polo sul. Perfeito? O que acontece, pessoal, é que este ímã ele vai gerar um fluxo magnético que vai ser concatenado pelas bobinas da nossa máquina. Neste caso aqui, por exemplo, nós observamos que, pensando na fase A, nenhuma linha de campo ela é concatenada ali pela fase A. Ou seja, o fluxo está passando por zero. Nós vimos anteriormente, quando o fluxo passa por zero, a tensão induzida na fase A atinge o seu valor máximo. Já nas fases B e C, nós teremos um certo valor de linhas de campo que estão sendo concatenadas, e isso vai nos dar valores de tensão induzida aqui negativos. O que é interessante perceber? À medida que esse ímã vai movimentando, nós temos a construção das tensões trifásicas que são induzidas pelo nosso motor, ou gerador, no caso. Então, espero que isso tenha ficado claro. Basicamente, o gimo está girando, variação de fluxo nas espiras, tem uma tensão induzida nas espiras, vai ser uma tensão aproximadamente aí senoidal. Ok? Então, nada muito diferente do que a gente já tinha discutido, né, para nossa máquina de indução. O que a gente tem que lembrar lá na máquina de indução, algo que também acontece na máquina síncrona, existe uma relação entre ângulo elétrico e ângulo mecânico que vai depender do número de polos. Como aquela máquina é uma máquina de 2 polos, θ elétrico é igual a θ mecânico, para o exemplo que acabamos de analisar. Também teremos uma velocidade ali angular. Lembre-se que é uma velocidade angular do campo girante. Tá? Então, a velocidade síncrona, de fato, ela estava relacionada com a frequência do estator da máquina, 120F sobre P. Então, para o gerador síncrono, nós podemos analisar esta expressão, tá? Só que, ao contrário, ao invés da gente alimentar o estator e esperar uma velocidade mecânica, na verdade, a frequência induzida no estator depende da velocidade mecânica. Então, por exemplo, para uma máquina síncrona, nós sabemos que a velocidade mecânica é igual à velocidade síncrona, e, portanto, a frequência induzida no estator da nossa máquina depende da velocidade, número de polos, e uma constante de proporcionalidade. O que é interessante perceber? A frequência ela é proporcional ao produto da velocidade pelo número de polos. O que isso quer dizer? Se nós queremos construir um gerador de 60 Hz, eu tenho que o produto ali entre velocidade mecânica e número de polos tem que ser correspondente a esses 60 Hz. Ou seja, se eu usar uma máquina com elevado número de polos, eu preciso girar essa máquina numa velocidade relativamente menor. Conclusão, máquinas com um elevado número de polos, elas vão ter velocidades nominais relativamente baixas. Vamos a um exemplo para a gente poder compreender esse raciocínio.
Suponha que a gente tem uma turbina eólica, tá? E uma turbina eólica, a velocidade nominal dela é em torno ali de 20 rotações por minuto. Tá? Eu gostaria que a gente estimasse aí, né, qual o número de polos de um gerador síncrono que estaria acoplado a essa turbina eólica para que a tensão induzida no estator da máquina fosse 15 Hz. Então, utilizando a expressão anterior, nós temos que 15 Hz seria os 20 RPM multiplicado pelo número de polos da nossa máquina, dividido por 120. E a gente vai chegar à conclusão que o número de polos da nossa máquina é 90. Um número de polos bastante elevado quanto àqueles comparados com as máquinas de indução. De fato, máquinas síncronas com 96 pares de polos são máquinas comerciais. Tá? Alguns tipos de turbina hidráulica fazem uso de máquinas com esse número de polos, visto que a rotação nominal dessas turbinas hidráulicas não é tão elevada. Uma outra solução que poderia ser feita para utilizar uma máquina com menor número de polos seria utilizar uma caixa de transmissão. Então, nas turbinas eólicas, né, existe, né, uma caixa de transmissão que multiplica, ela aumenta a velocidade, de forma que você não precise utilizar uma máquina com um número de polos tão grande. Tá? Então, existem, por exemplo, turbinas eólicas que trabalham com máquinas de indução de 4 polos. Então, a gente tem uma velocidade de 20 RPM aqui, por exemplo, que é transformada em algo ali na faixa de 1800, um pouco mais, né, 1810, 1820 RPM, para que a máquina de indução opere como gerador. Então, é uma característica bastante interessante aí dessa máquina, a presença dessa caixa de transmissão. Claro que a caixa de transmissão ela te traz alguns problemas, principalmente manutenção e ruído. Então, se você quiser eliminar ou minimizar os problemas dessa caixa de transmissão, uma abordagem muito popular é usar máquinas síncronas com elevado número de polos. Então, as turbinas eólicas offshore, são aquelas turbinas instaladas no mar, tipicamente elas empregam esse tipo de tecnologia, porque o custo de manutenção é muito elevado. Legal, né? E o funcionamento como motor, pessoal? Como que a máquina síncrona funciona como motor, né? Ok, o funcionamento como motor ele vai partir de um outro pressuposto. O pressuposto é que existe uma alimentação trifásica no estator da nossa máquina. Tá? E nós vamos ter uma alimentação em corrente contínua no rotor. Tá? Bastante interessante. Nosso rotor vai se comportar novamente como um ímã. Nós podemos olhar para ele como um ímã. E se for uma máquina de ímãs permanentes, ela é um ímã propriamente dito. Né? Ok. Se a gente lembrar, um estator de uma máquina trifásica alimentado com correntes trifásicas leva à existência de um campo girante. Tá? E como que é a geração de conjugado nessa máquina? Se vocês lembrarem, para a máquina de indução, a gente caminhou na direção da força de Lorentz. Né? Muito bem, a gente pode entender de uma maneira muito simples o funcionamento da máquina síncrona por meio da força de atração entre dois ímãs. Então, como que funciona esse negócio? Suponha que a gente tem aqui um ímã este que poderia ser o próprio campo girante, e eu tirei uma fotografia desse campo girante num determinado instante. O que a gente nota? Nós temos aqui um polo norte e temos o polo sul deste. E no rotor da nossa máquina, nós temos também um polo sul e um polo norte, previamente estabelecido, visto que ou este rotor é constituído de um ímã permanente, ou nós temos uma bobina aqui de campo que está gerando esta polaridade do campo magnético. O que esperamos? Uma atração entre o polo norte e o polo sul. Então, esta atração entre o polo norte e o polo sul causa a existência de uma força de origem magnética que vai provocar um conjugado no rotor da nossa máquina. Até quando? Até que aconteça o alinhamento entre os dois campos magnéticos. Então, esta é a ideia. Nós temos um polo norte e um polo sul, a priori eles estão desalinhados, e existe uma força que tende a causar o alinhamento entre esses polos, visto que os polos opostos se atraem. Muito legal, né? Mas, dessa forma, né, nós teríamos só um desenvolvimento de um determinado movimento angular da nossa máquina, e ela ficaria em repouso.
Aí que vem a sacada do campo girante. Uma vez que o campo é girante, ou seja, nós alimentamos o estator com correntes trifásicas, nós teremos o desenvolvimento de um campo magnético dentro da nossa máquina. Tendo aqui as polaridades norte e sul do rotor, nós esperamos um conjugado nesta direção. Contudo, à medida que as correntes vão mudando seus valores instantâneos, nós temos a rotação do campo magnético. E o rotor persegue este campo girante, visto que a gente tem uma polaridade norte-sul bem definida no rotor da nossa máquina. Então, este é o princípio básico de funcionamento. À medida que o campo girante muda de direção, o campo tende a perseguir. Em regime permanente, a gente espera, né, que esse conjugado se estabilize e que a velocidade desenvolvida pelo rotor se iguale à velocidade do campo girante. Por isso que a máquina síncrona é síncrona. De fato, esse conjugado não depende da existência do fenômeno de indução. Tá? É simplesmente um princípio de atração entre campos de estator e rotor. E aí uma pergunta interessante que pode surgir, né, é o seguinte: seria possível aplicar esse mesmo conceito para a máquina de indução? Será que na máquina de indução existem dois campos, né, um atraindo o outro, né, e o campo do rotor vai perseguindo o campo girante do estator? Seria interessante, né, para fechar a nossa compreensão desse fenômeno. Pois é, pessoal, é possível fazer isso. E nós vamos fazer isso agora. Tá? Basta a gente lembrar que o estator da nossa máquina gera um campo girante, dependendo da distribuição de correntes, ele vai estar em alguma posição dentro da nossa máquina. Esse campo girante gera uma variação de fluxo no nosso rotor. Variação de fluxo no rotor gera corrente induzida. Corrente induzida interage com o campo, força de Lorentz, o rotor persegue o campo girante. Vamos lembrar também de alguns conceitos. Temos a velocidade do campo girante, 120F sobre P, velocidade síncrona. Temos o escorregamento, que mede a diferença de velocidade entre o rotor e o estator, né? Velocidade mecânica do rotor, e a velocidade do campo girante. E nós temos a frequência induzida no rotor, que nós vimos anteriormente que ela é igual ao produto do escorregamento pela frequência do estator. Existe essa dependência porque a variação de fluxo no rotor acontece na velocidade relativa entre o campo, né, e a estrutura do rotor. Né? Visto que ambos estão girando na mesma direção, nós temos uma subtração aí de velocidades, e acaba aparecendo esse termo aqui do escorregamento. Muito bem, nada aqui que vocês já não sabiam, né? Ok, agora vamos a um raciocínio bastante interessante. Primeira coisa, por causa da simetria da máquina, as correntes induzidas no rotor, elas são trifásicas. E a frequência induzida no rotor, nós já sabemos que é escorregamento vezes a frequência do estator. Agora perceba, nós temos o rotor tem correntes trifásicas distribuídas numa estrutura simétrica que tem uma característica trifásica. Isso faz com que o próprio rotor, as correntes induzidas no rotor, tenham um campo girante associado. Fica mais claro quando a gente pensa no rotor bobinado. Né? No rotor bobinado nós temos um rotor trifásico percorrido por correntes induzidas que são trifásicas. São os dois ingredientes que precisamos para ter campo girante. Então existe um campo girante de rotor e eu posso até ousar calcular a velocidade desse campo girante, que seria nada mais nada menos que 120 vezes a frequência das correntes no rotor, dividido pelo número de polos. Se a gente lembrar, né, que a frequência do rotor é escorregamento vezes a frequência do estator, nós vamos concluir que a velocidade de giro mecânica do campo girante do rotor é escorregamento vezes velocidade síncrona. Agora, é importante perceber o referencial dessa velocidade. O campo girante ele é desenvolvido em relação à estrutura das bobinas. Então, essa velocidade que acabamos de calcular é a velocidade do campo girante de rotor em relação à estrutura de rotor. Se o rotor está girando, nós teremos uma composição de velocidades.
Então, basta lembrar que o rotor gira numa velocidade que é 1 menos escorregamento vezes a velocidade síncrona. Então, ele gira na velocidade abaixo da velocidade síncrona. E aí a pergunta que sobra é: qual é a velocidade do campo girante de rotor em relação ao referencial estático? Porque o rotor está girando e existe um campo girante de rotor em relação à estrutura de rotor. Para calcular esta velocidade, basta você fazer uma composição de velocidades. Um exemplo similar, suponha que você está parado na rua vendo uma pessoa correndo dentro do ônibus. A velocidade que você vai perceber de deslocamento dessa pessoa em relação ao solo é a velocidade do ônibus mais a velocidade da pessoa. Desta forma, a velocidade de giro, deste campo girante em relação à estrutura do estator é nada mais, nada menos que a velocidade do campo girante em relação à estrutura do rotor mais a velocidade do rotor em relação ao estator. Velocidade da pessoa em relação ao ônibus mais velocidade do ônibus em relação ao solo. E essa soma, pessoal, dá a própria velocidade síncrona. Conclusão: quando a gente olha para o campo girante do estator e o campo girante do rotor, em relação ao mesmo referencial, eles estão indo na mesma velocidade. Ou seja, o campo girante de estator arrasta o campo girante de rotor. Da mesma forma que na máquina síncrona, o campo girante de estator arrasta o rotor da máquina. Olha que interessante, né? Então, a conclusão final é que o campo girante de rotor e o campo girante de estator giram na mesma velocidade. A geração de conjugado, a gente pode entender ela como uma atração entre dois campos magnéticos. Um deles gerado pela distribuição de estator e outro gerado pela distribuição de correntes no rotor. Então, é um funcionamento análogo ao que acontece na máquina síncrona. Qual é a principal diferença? A diferença é que só existe campo girante do rotor se e somente se existir variação de fluxo. Portanto, a velocidade do rotor nunca vai se igualar à velocidade síncrona no funcionamento como motor. A gente espera uma velocidade mecânica menor, mas quando a gente soma a velocidade mecânica do rotor mais a velocidade de giro do campo girante de rotor, isso dá exatamente a velocidade síncrona. Temos um campo arrastando o outro em regime permanente. Nós temos uma geração de conjugado entre eles e eles estão percorrendo ali o espaço na mesma velocidade. Espero que tenha ficado claro esse conceito aí, pessoal. Então, mostrando aqui numa forma agora gráfica para vocês, nós temos aqui representado aqui um ponto, onde temos o campo girante do estator da máquina e agora o campo de rotor. Isso é para uma máquina de indução, tá? Então, à medida que o campo de estator movimenta, o campo de rotor também movimenta. Muito bom. Um último ponto que nós iremos discutir aqui, pessoal, é uma limitação inerente ao princípio de funcionamento da máquina síncrona. Tá? Qual que é essa limitação? Suponha que o rotor está em repouso. Então, suponha que o rotor está em repouso. Ou seja, o rotor está paradão lá, sossegado. A gente alimenta o estator da máquina, vamos pensar que é uma máquina de 2 polos, tá? E a gente alimenta com 60 Hz. Então, nós teremos uma velocidade mecânica de 3.600 RPM. O que acontece com o campo girante? Ele começa a girar. Só que a velocidade de giro desse campo girante é muito elevada comparada à velocidade do rotor. Nós estamos falando de 3.600 RPM e a velocidade do rotor é 0. Então, na hora que o campo girante está nessa posição, norte aqui em cima e sul aqui embaixo, eu bati uma fotografia. O que a gente vê? Um conjugado de alinhamento de forma que o motor tenderia a girar no sentido horário. Um pouco de tempo depois, eu bati outra fotografia. Agora, o que aconteceu com o campo girante? Ele teve uma rotação de 180 graus, muito rápido,
E agora nós teremos o polo sul aqui em cima e o polo norte embaixo. Dessa forma, o conjugado agora que nós teríamos no rotor da nossa máquina seria no sentido anti-horário. Qual que é a conclusão? Se você alimentar o rotor da máquina, desenvolver lá uma polaridade norte-sul, tá? E alimentar o estator, um campo girante, numa velocidade já nominal, o motor síncrono não consegue partir. Não vai existir conjugado de partida no motor síncrono. Então, isso é um problema desta máquina. Isso acontece porque a diferença de velocidade entre o estator e o rotor está muito grande. E aí a gente não consegue ter o sincronismo entre as duas. Então, isso é um problema inerente ao funcionamento do motor síncrono. Não existe conjugado de partida. Se a gente fazer esse experimento, o rotor, você vai perceber só que ele vai ficar vibrando, mas você não vai conseguir desenvolver rotação, né, movimento de rotação no rotor da sua máquina. E, eventualmente, numa próxima aula, nós iremos discutir, né, como resolver este problema, né, quais são os elementos adicionais que nós temos na estrutura da máquina síncrona para garantir que o motor síncrono tenha, sim, conjugado de partida. Muito bem. Neste ponto, pessoal, gostaria de agradecer a atenção de vocês e até nossa próxima aula.